Bom, eu vou começar e vou falar em português porque o meu portunhol é horrível. Eu fiz um PowerPoint em castelhano para tentar facilitar nossa compreensão entre nós, mas vou falar devagar, despacio, para tentar me fazer compreender. Em primeiro lugar, eu vou falar um pouco sobre o contexto brasileiro, porque ele merece algumas considerações, dada a enorme complexidade desse momento no Brasil. Isso não quer dizer que a Argentina não esteja numa situação também bastante complexa, mas há especificidades, há similaridades e há especificidades do contexto brasileiro que eu gostaria de abordar. Essa comunicação, essa fala, tem a ver com um texto que eu escrevi com a Isabel e eu acrescentei alguns elementos no calor da hora, porque houve um assassinato, uma execução no Brasil e eu não posso deixar de discutir essa execução como um momento de inflexão na conjuntura brasileira. Então, eu denominei essa fala, junto com a Isabel, de lulismo e pós-lulismo, né? Porque essa fala tem como objetivo tentar entender o período pós-maio de 2016, isto é, pós-golpe parlamentar que aconteceu no Brasil, com a deposição, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, a gente teria, durante esse período, 2016, 2018, o fim ou a contração dos direitos sociais e do trabalho, né? Nesse período aconteceram eleições municipais, eleições locais, uma vitória esmagadora da direita, das forças conservadoras. Há também manifestações contra as restrições da liberdade de expressão, né? E há ascenso de posições políticas antidemocráticas muito visíveis, quer manifestadas pelas redes sociais, quer muito evidentemente pela imprensa, pelas redes de televisão, por algumas cadeias de televisão. Há um ascenso, ou pelo menos uma visibilização de posições antidemocráticas. O que nós dizemos é que a direita saiu do armário, ou seja, ela se assume como direita sem vergonha nenhuma, né? Coisa que era absolutamente impossível nos anos da contra-ditadura ou no início da nova república, né? Isso culmina com a ocupação militar do Rio de Janeiro, em fevereiro, né? Que foi vista e abertamente, isso se diz abertamente, como um laboratório e um ensaio, né? Na verdade, o Rio de Janeiro é visto como um grande laboratório de intervenção militar e de ocupação militar das áreas pobres, no caso do Rio, das favelas, né? E finalmente, a semana passada, de uma forma brutal, a execução de Marielle Franco, né, em 14 de março. Esse assassinato, essa execução, reativou finalmente a força das ruas, eu acho, me parece, né, e pôs em questão de maneira bastante forte a intervenção militar nas favelas do Rio de Janeiro. Né? Apesar de tudo, apesar de se querer culpar o tráfico, as milícias, para a população brasileira está absolutamente claro que foi uma execução, que essa execução tem um caráter político, né? E nesse processo todo, o que dá para perceber com essa execução, talvez de uma maneira mais forte, é que o golpe que começou em 2016 não terminou. Né? O golpe é um processo contínuo. A gente pode mostrar alguns momentos, por exemplo, 24 de janeiro, pela primeira vez um presidente da República no Brasil é condenado, a sua pena é estendida a 12 anos, de tal maneira que ela tenha que ser cumprida. Daqui a 12 anos, o Lula vai ter aproximadamente 83 anos,
não é? Ou seja, ele tem a preferência das intenções de voto e ele está fora da disputa eleitoral, o que coloca em cena uma discussão sobre o caráter das eleições, das próximas eleições. Se é que vai haver. Essa é a manifestação que aconteceu quinta-feira passada no Rio de Janeiro. Jeudi, c'est quoi? Jueves. Jueves, então, dia 14 de março, no Rio de Janeiro, por ocasião da morte, da execução de Marielle. Isso aconteceu pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro, né? Foi uma comoção, de fato, bastante importante. Essa era Marielle e se espalhou pelas redes sociais esse hashtag Marielle presente. Essa foi uma palavra de ordem, né? Em todas as manifestações, Marielle presente. Então, para que a gente possa pensar esse momento, eu tenho certeza que a gente precisa examinar um pouco o que foi o período que passou para a história brasileira com o nome de lulismo, né? O lulismo não coincide inteiramente com os anos 2003, 2016. O lulismo começa, tal como ele foi caracterizado pela literatura brasileira, em especial alguns autores como André Singer, no segundo governo Lula. Né? O primeiro governo Lula foi um governo titubeante ainda, com muitos acordos, se constrói o espectro de alianças. O segundo governo Lula pode ser caracterizado como lulismo. Como é que se caracteriza o lulismo? Como um reformismo débil, né? Baseado em duas formas de consenso. Um consenso ativo dos líderes sindicais, da CUT, da Central Única dos Trabalhadores e dos movimentos sociais, e um outro consenso passivo dos beneficiários das políticas sociais, por exemplo, que se produziu mediante programas de redução da pobreza. Então, é como se a gente tivesse duas frentes, uma frente em relação ao trabalho, os direitos do trabalho, né? Enfim, toda a luta capital-trabalho, e uma outra grande frente que foi se consolidando, que é a frente do combate e da redução à pobreza. Então, são dois grupos de políticas, a primeira trabalhista, laboral, a outra social, de redução da pobreza, né? Então, seria necessário, antes de mais nada, reconhecer as grandes mudanças positivas, o grande sucesso, né, relativo do governo Lula, do período lulista, em especial o aumento de mais de 70% do salário mínimo. Isso foi uma coisa muito, muito, muito importante, né? Pela primeira vez desde a ditadura se aumenta o salário mínimo, o aumento do nível de emprego com maior formalização, embora com baixos salários, a extensão dos direitos sociais a algumas categorias, como, por exemplo, empregadas domésticas. Então, houve, de fato, um momento extremamente importante para a gente pensar a reversão de grandes tendências da história brasileira, no mínimo desde a ditadura, no mínimo desde os anos 60 até agora, né? E, por outro lado, a luta contra a pobreza, com políticas sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família, né? Tendo em conta as articulações e as conjugações de programas e políticas sociais, né? E as ambiguidades que marcaram essas políticas. Então, é preciso ter em conta o vínculo entre trabalho e combate à pobreza, políticas do trabalho e políticas de combate à pobreza, e também é preciso ter em conta um conjunto de ambiguidades bastante importante. Por exemplo, Bolsa Família ocupava 1% do PIB. Né? Por exemplo, entre a instituição do programa Bolsa Família e a sua implementação, um conjunto de atores, de ONGs, de organizações empresariais, de agentes, ganha força e ganha corpo. Né? Eu vou falar disso.
Então, nesses dois grupos então, de políticas relacionadas, a gente precisaria observar lógicas que foram múltiplas e muito híbridas, muito mesmo, e que combinam resultados, práticas e dimensões bastante ambíguas. Tá? Então, a gente pode-se citar como exemplo dois programas que são bastante importantes para explicar essas ambiguidades. O programa Minha Casa Minha Vida é o programa de moradia, né, nas suas duas modalidades, construtoras e entidades, ou seja, uma modalidade para apoiar emprego, foi na verdade um programa anticíclico, que encheu de dinheiro, de fundos públicos, as empresas de construção civil, né, que por sua vez abriram seu capital na bolsa, financiarizaram a moradia popular, e o programa Bolsa Família, a outra modalidade, que é o Entidades, para apoiar movimentos populares, que se tornaram operadores de políticas estatais e que tiveram que competir com as construtoras por pedaços de terra nas periferias das cidades. Foi difícil, bem difícil, foi bem difícil. E o programa Bolsa Família, eu já falei um pouco, né, que supunha e supõe ainda uma distribuição de renda, de dinheiro monetarizado, é um programa de monetarização, né, se distribui dinheiro para as famílias pobres titularizadas pelas mulheres. Né? As mulheres ganham titularidade tanto para a política de habitação, quanto para o Bolsa Família, quanto para uma série de outros programas. Tá? É interessante a gente pensar, mais do que em um ou em outro programa, um conjunto de programas. O que fez diferença? A constelação de programas. Né? Foi isso que fez diferença. Então, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Programa Universidade para Todos, que encheu de dinheiro as universidades privadas, Programa de Fortalecimento e Crescimento do Ensino Público do terceiro grau, enfim, Saúde da Família, é uma constelação de programas que faz diferença e uma constelação de atores que faz diferença. Tá? Então, a importância dessa ideia de constelação, né, exatamente reside na combinação desses programas e de políticas que marcaram uma diferença importante nas condições de vida e de acesso a serviços de educação e de moradia, por mais ambíguo e precário que fosse. E foi. Por exemplo, o processo de segregação e de expulsão das populações dos centros das cidades foi enorme. Os conjuntos Minha Casa Minha Vida são completamente distantes, desequipados. É uma tragédia, mas enfim, ainda assim, eles estiveram lá. Bom, então, a isso se somam programas de incentivo e financiamento de atividades culturais, que foram bastante importantes nas periferias, nas regiões de pobreza, né? E é importante marcar que nem sempre essas dimensões tinham um caráter tinham um caráter permanente. Nem todas essas conquistas viraram direitos. Então, é perfeitamente possível voltar atrás. Pode não ser politicamente possível, mas nada garante a continuidade de nenhum desses programas. Então, os programas, por exemplo, de financiamento das universidades já voltaram atrás. Bolsas de estudo já voltaram atrás. Né? O programa Minha Casa Minha Vida, que apoiava os movimentos sociais, já voltou atrás. Né? O salário mínimo parou de crescer. O emprego retraiu enormemente. Então, assim, são 2 anos que foram rapidamente acionaram uma desmontagem dessas conquistas de uma maneira muito impressionante. Tá? Ao mesmo tempo, se pode observar, para cada uma dessas políticas, criação de mercado. Então, por exemplo, um mercado do social, não é? Pode-se observar um mercado
de uso e incorporação dos fundos públicos pelas construtoras produzindo casa. Pode-se observar o mercado das privatizações dos serviços de saúde. Pode-se observar para cada um desses programas a criação de um conjunto de atividades que facilmente escorregam, deslizam para dimensões de mercado, né? Então, o mercado social, muito frequentemente vinculado a um processo de financiarização das políticas sociais. Não só porque elas têm um caráter monetário, como porque elas induzem a um aumento muito significativo do consumo e do crédito, quando não do endividamento, tá certo? E isso tudo tem a ver com a abertura de capitais, com o ingresso de capitais financeiros, abertura na bolsa, processos de dominância financeira bastante importantes. Também pode-se observar uma indistinção entre associações de origem popular, movimentos sociais, por exemplo, associações de vizinhos, associações locais, e associações empresariais, como ONGs, organizações sociais, etc., né? Isso acabou constituindo um mundo social da indistinção, né? Quer dizer, você tem movimentos populares, associações populares e associações empresariais, todas indistintamente fazendo a mediação dos programas e das políticas, tá? Essa indistinção, a essa indistinção se soma o que uma cientista política brasileira chamou de confluência perversa. Ou seja, você tem um processo de encolhimento do Estado, de terceirização de algumas dimensões do Estado e de um suposto protagonismo da sociedade civil, que muito frequentemente vira à margem o operador do Estado. Por exemplo, privatização dos serviços de saúde. Continua sendo supostamente um serviço estatal, só que o operador é privado. É difícil entender, mas é isso que acontece. Esses elementos, na verdade, eles não são característicos dos períodos de governo do PT, eles foram anteriores, né? Eles nasceram anteriormente, eles são características dos anos 90. O ponto de inflexão são os anos 90. Só que os governos do PT em nenhum momento produziram algo diferente disso ou combateram essa mesma indistinção. Pelo contrário. Pelo contrário. Bom, esse conjunto de elementos, então, ele é híbrido, ele é composto, então, por associações populares, empresariais, religiosas, por práticas, por formas de mediação, por modos de operação, por territórios e tempos, né, que acabam constituindo o que nós estamos chamando de uma nova intervenção social, tá? A gente chama de um social petista, né? O que se constitui é um novo social, tá? Social lulista, né? Esse novo social está marcado por formas participativas muito importantes, todo mundo participa de tudo, em todos os níveis, né? Você tem a dimensão da participação, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Saúde da Família, enfim, são formas de gestão participativas, né? A gente tem uma outra característica, que é o fato de que os movimentos populares e movimentos sociais e associações populares passaram a depender das políticas públicas para se autofinanciar. Tá? O que agora está se mostrando extremamente complicado, não é? Porque esse dinheiro, esse fundo público de financiamento encolheu brutalmente, e agora? Né? Como é que se financia? Então, essa dimensão foi uma dimensão que eu acompanhei muito de perto em alguns movimentos, especialmente os movimentos de moradia, e eles precisavam, em gênero, número e grau, dos fundos e investimentos dos programas públicos, dos programas sociais, para poder continuar existindo. Na hora que esses financiamentos encolhem, a capacidade de sobrevivência desses movimentos, evidentemente, também encolhe. Além disso, então, houve a criação de uma realidade, de um consenso sobre a pobreza já esgotado, né?
muito interessante, porque ele, ao mesmo tempo que ele está fincado no lulismo, no governo Lula, ele também está fincado nas agências multilaterais. Então a gente tem um novo consenso sobre o que significa pobreza, em cima do consenso de oportunidades e capacidades, FMI, Fundo Monetário Internacional, Nações Unidas, Milênio, etc. E isso acabou gerando, durante o período dos governos do PT, um consenso sobre a necessidade de saber onde e quem são os pobres, quais são os modos de operação de cada programa, como se faz para que essa pobreza participe, né, os beneficiários, então sejam os bons beneficiários participativos, que querem encontrar uma porta de saída, etc. Nesses últimos 2 anos, isso que eu acabei de descrever, sim, isso que eu acabei de descrever se desmantelou, né? Se desfez muito rapidamente. É bastante fácil reconhecer no Brasil um estado de exceção e a instalação de uma indeterminação que atravessa a vida social e política. Houve, então, formas de exceção que se sucedem desde maio de 16 até a atualidade. Então, uma delas, uma forma bastante visível, é a aprovação da Lei do Trabalho com muito pouca resistência. Vocês não conseguiram, o Macri não conseguiu, mas o Temer conseguiu. Há um outro caráter, um outro elemento muito forte, a ocupação militar da cidade do Rio de Janeiro pelo Exército, que foi aprovada pelo Congresso. Ou seja, o Legislativo aprova. Isso é um escândalo. O Legislativo aprova, com exceção dos deputados do PT e do Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL. Com exceção da esquerda, todos os outros deputados votam a favor. Essa dimensão ela foi muito importante porque ela teve uma implicação eleitoral. A aprovação do Temer aumenta imediatamente. Não é? E não se tem nem as formas de financiamento, nem o custo da intervenção militar e muito menos quais são os planos. Nada. Tem a pura e simples ocupação militar dos territórios da pobreza da cidade do Rio de Janeiro, da sua verdade, só. Que resulta, enfim, da morte da Marielle. Né? A possibilidade, isso é um outro escândalo, a possibilidade legal de busca e captura que se aplica, isso é espantoso, a territórios inteiros. Então você pode declarar um território como objeto de apreensão e busca. Não é uma pessoa, não é uma família. É qualquer pessoa, qualquer família, qualquer residência que esteja naquele território. Isso é inteiramente, isso só é compatível com o estado de exceção. E termina completamente a presunção de inocência. Né? Pelo contrário, você tem uma presunção de culpa que recai sobre pedaços inteiros dos territórios das favelas. É muito impressionante que eu vou passar para vocês que a Marielle Franco, ela denunciou, ela era encarregada exatamente de uma comissão para averiguar essas circunstâncias, né? Isso foi no dia 10, a eleição, o projeto de deposição estava feito, tá certo? E o Vladimir Safatli dizendo que fica muito claro como funciona a norma e o poder no caso brasileiro. O funcionamento normal do governo brasileiro implica em romper a norma. Nada disso mudou com os novos grupos políticos no poder, nem com o PT. Então, o que ele mostra é que é fundamental que se governe fora da lei para que se possa aplicar a lei quando é necessário. Né? E a condenação do Lula é um pouco esse exemplo. Durante, então, o período de pacificação democrática do país, 95-2014, na verdade, aconteceu um processo pelo qual eu tenho certeza que a gente não se deu conta disso.
você tem um processo de fortalecimento, de crescimento muito subterrâneo de uma direita que hoje se manifesta com toda a sua força. E esse projeto de direita é um projeto contra, por assim dizer, a democracia, qualquer dimensão democrática. É um projeto de ideias econômicas que afirmam sempre a superioridade do mercado, né? E que se opõe a qualquer dimensão social da democracia ou aos próprios direitos sociais. Curiosamente, durante os anos do lulismo, essa direita estava razoavelmente quieta, né? Com a última eleição da Dilma, ela sai do armário, assume o seu protagonismo, e, enfim, a gente pode observar esse fenômeno de uma maneira bastante clara no Brasil. Também é importante mostrar que houve uma reação importante da Federação das Favelas do Rio de Janeiro contra a ocupação militar, então você já tem aqui e ali algumas reações, mas finalmente eu acho que a morte, essa execução e essa morte parece produzir um novo ponto de inflexão, né? É possível que a partir da morte, da execução da Marielle, um novo momento de mobilização tenha começado a se constituir pela indignação, né? E pelo caráter absolutamente evidente desse procedimento policial. Sem sombra de dúvida, a gente sabe que as balas que mataram a Marielle foram as mesmas balas utilizadas numa chacina em São Paulo, produzida pela polícia. E a gente também sabe que a difamação dela, que está acontecendo desde a morte, está sendo, inclusive, patrocinada por indústrias de armas que atuam na chamada bancada da bala e da Bíblia no Congresso Brasileiro. Les agradecemos muchísimo el haber venido, ha sido un placer enorme haber tenido aquí en este seminario, nos quedó mucha discusión todavía, pero bueno, la seguiremos en otro momento. Muchas gracias por estar. Gracias.